Pessoal, estamos de novo aqui para mais um episódio e hoje a gente vai entrar num tema super interessante, que é a obesidade e também distúrbios alimentares, né, Exato. Angélica? Bom, a gente vai falar então sobre a metafísica da obesidade, que é esse olhar além dessa camada de gordura, né? A gente entende que essa camada de gordura, ela funciona como uma camada de proteção. Eu tô barrando, eu tô limitando, você só vem até aqui, porque eu tô protegendo algo que me feriu, que não me nutriu, que ficou essa falta interna. Então a gente vê muito isso agora no fim do ano, como você disse, né? As pessoas elas acionam essa chave do verão, que é a hora que eu vou me expor. Aí na hora que eu vou me expor, eu me cuido. Exatamente. Quando eu não tô me expondo, Ou o dane-se. efeito sanfona que a gente conhece, né? Que É, você emagrece muito e às vezes emagrece de uma maneira errada, né? Que prejudica a saúde e depois você desliga disso. Mas pro começo, assim, eu tenho uma dúvida até minha. Tem pessoas que às vezes passou a infância magro e acaba ganhando obesidade na fase adulta, sim, né? E algumas pessoas que vêm, que trazem isso de forma hereditária ou de forma da infância, como a gente comentou já no sim. outro episódio. Isso também tem alguma relevância? A pessoa conseguiu controlar e ela, de algum momento, ela se desestabilizou para começar a ganhar peso em uma outra fase da vida? Sim. Eu vou falar uma coisa e as mães não fiquem bravas comigo, porque eu também sou mãe, né? A questão da obesidade, dos vícios, das compulsões, tem uma conexão direta com a nutrição materna. Hum, Qual que é a nossa primeira fonte de nutrição? Vem sim, através de quem? Da mãe, né? Então, a gente fica buscando essa nutrição emocional, essa nutrição espiritual, através de algo que não foi suprido na infância. A gente se preocupa tanto com a alimentação, mas esquece que o mais importante para um bebezinho ou na gestação e para essa criança é como ela foi nutrida emocionalmente. entendi. E aquilo que a gente sempre fala, que a infância é sagrada e que vai reverberar aquilo que você viveu na infância, vai reverberar ao longo da sua vida, é muito pontual nesse processo da obesidade. Você pode, mas eu só desenvolvi a obesidade na vida adulta. Tudo Sim, bem, mas ainda assim, o que que aconteceu para você só ter desenvolvido na vida adulta? Algo que você aconteceu alguma situação que acionou um gatilho interno de alguma situação que você não foi nutrido na sua infância. entendi. E aí você não tem aquele recurso, você não tem aquela habilidade, você vai usar o quê? A comida. Sim, Como uma forma de se nutrir. Então, por isso que as pessoas têm compulsão, porque você fala, mas como é que come tudo isso? Porque não é uma fome física, é uma fome emocional. sim. E aí ela não consegue Não tem fim, acabar. Exatamente. né? Não tem fim. E o mais interessante é depois da compulsão vem a letargia. A pessoa fica jogada. Por quê? Porque é uma forma dela não pensar nela, não pensar naquilo que motivou aquele impulso de comer além. Porque é uma forma de desrespeito, você está se desrespeitando. Sim. E aí isso implica também num sentimento também de falha, de fracasso. Isso vai nutrindo esses sentimentos porque eu não consegui segurar, eu não consegui não comer, eu não consegui deixar de me alimentar direito. Então, isso tudo também vai reverberando, vira uma bola de neve, né? Sim, sim. E o mais interessante é entender, e a gente volta para aquela situação de que você precisa crescer emocionalmente para conseguir dar esse passo. Não tem a ver com força de vontade. As pessoas falam: eu não tenho força de vontade para levantar, ir para academia ou para comer direito. Aí eu sempre pergunto: você trabalha todos os dias? Trabalho. Você tem preguiça para realizar suas tarefas diárias? Não. Então não é força de vontade, porque a força de vontade não é seletiva. Se você tem força de vontade para uma coisa, você também tem para outra. Mas o que está bloqueando a força de vontade é o que a gente precisa olhar. Por que que no corpo, e tudo começa no corpo, né? Porque a gente está na 3D, nós estamos no mundo da Sim. fisicalidade. Então, para acessar as camadas mais sutis, se a gente não se ouviu antes, o corpo vai entrar em ação. Na verdade, a gente tem alguns distúrbios alimentares que são incentivados pela nossa Hum, sociedade, né?
E eu vou A dar gente um entra num ponto bem exato, interessante. eu vou dar um passo para trás para poder responder a sua pergunta já já. Tá. Então, por exemplo, a bulimia é extremamente incentivada e a gente não percebe. Eu recebo pessoas que falam assim: "Ah, quando eu quero um chocolate, eu não almoço. Aí eu como um chocolate. E aí eu substituo a caloria do almoço pela caloria do chocolate". Isso é bulimia. Ou, eu comi, e isso é uma coisa que muitos nutricionistas e médicos fazem sem saber que estão incentivando um distúrbio alimentar. Comeu além? Vai e treina mais. Eu falo: "Oi, o que você está fazendo?". Isso é bulimia, é compensação. Ou seja, você nunca aprende a regular o seu corpo através das tuas percepções internas, mas através das percepções externas. Como é que eu vou ouvir o meu sinal de fome física? Tem gente que nunca sentiu fome, não sabe o que é fome. Come porque está na hora. Tem que comer, meio-dia tem que comer, sai desesperado, larga tudo, que senão o mundo acaba. E pra poder comer, nem Se fome não tinha. tá com fome, eu falo: "Mas você vai ter que sentir fome". "Não, mas eu tenho medo de sentir fome". E aí a Nossa, gente eu tenho volta medo de comer demais. e aí, ou seja, você vai comer além. Porque você já não tem a tua percepção de que você e outra, como é que você vai escolher o que você quer se você não tá com fome? Você vai escolher provavelmente baseado nas tuas fomes emocionais e não na tua fome física, porque a fome física, ela evidencia para você se eu quero algo salgado, crocante, cremoso, mais tenro. A fome física traz todas essas informações, inclusive o ponto de saciedade. Agora eu tô satisfeito. Não, agora você está cheio, lotado, né? Isso não é saciedade. Isso é ultrapassar os seus limites. Então, essa questão de que a gente tem, né? Eu comi um hambúrguer, aí eu fui e fiz bicicleta, o equivalente às calorias. É um distúrbio alimentar. É um distúrbio alimentar porque o corpo sozinho se autorregula. Se você comer uma feijoada no almoço, só que aí as pessoas falam: "Nossa, comeu uma feijoada". O que que você fala? Comeu muito. Por que comeu muito? Eu só comi uma feijoada. Eu comi o quanto O era quanto é, suficiente né? para ficar. Eu falo que é importante a saciedade, a medida é: estou leve. Estou bem para. Você pode treinar agora? Posso. Você sacia a fome física e tá bem para seguir o seu dia. Se você não estiver bem para seguir o seu dia, você ultrapassou o seu limite. E aí a Entendi. gente vê esse movimento de vários médicos e vários profissionais incentivando isso, e a gente cria uma compensação. E agora que eu chego na sua resposta, na resposta da sua pergunta, que é a compensação. Eu vou me matar de trabalhar, eu vou ter um ano, eu não gosto de falar essa palavra, né? Eu ia falar aquela palavra ao contrário de graça. É, difícil, porque aí no fim do ano, eu vou comer até morrer. Por que comer até morrer? A comida vai fugir? Gente, pelo amor de É como Deus. se você estivesse tirando férias de você mesmo, às vezes. Exato, é bom comer bem. Eu adoro comer bem. A gente tem papilas gustativas porque a gente precisa desse prazer e é Sim, importante. Mas quando você se desrespeita, até elas ficam adormecidas. Então, é importante. Por que que eu preciso entrar nessa manada de que é fim de ano eu tenho que comer até morrer? E outra coisa, você vai ter que bater de frente, que as pessoas não gostam que alguém quebre esse ciclo. Você não comeu nada? Não, não comi. Não gostou da comida? Não, eu gostei. Não, não gostou. Então tá bom, então eu não gostei. se é pra eu não comer, eu não gostei. Poxa, eu vou comer o quanto é respeitoso para o meu corpo. Você não come tal coisa, né? Quem adora tirar sarro de quem não come carne, né? Aí vem, quer Exatamente. um pedacinho, dá vontade de dar uma espetada na cara da pessoa. Hoje eu como, enfim, não é uma questão pessoal, mas assim, é interessante perceber o quanto a gente tem que atacar o diferente ou atacar aquilo que eu não tenho coragem de olhar. Exatamente. Eu acho que esse ponto é importantíssimo, é atacar o que eu não tenho coragem de olhar. Você fala: mas você tá comendo pouco, por quê? Porque eu já tô me matando de comer, sabendo que eu comi muito a mais, fala: pô, vou sozinho comer? Não, vou ter que incentivar a galera a enfiar o pé na jaca junto comigo. Exato. Que é bonito, né? Que é legal. É, porque as pessoas, na verdade, elas querem pertencer. E esse é um sentimento muito presente na compulsão alimentar. Eu Uhum. preciso pertencer, eu preciso ser visto. Então, a gordura é uma camada de proteção, mas ela também denuncia ali uma criança que quis ser vista, que quis ter os seus sentimentos validados.
E não teve, ela foi desrespeitada. Muitas pessoas que tiveram problemas de obesidade também passaram por alguns abusos verbais, sexuais. E isso na leitura corporal é muito evidente. E aí uma coisa muito interessante é perceber que às vezes vemos crianças replicando um formato corporal como o dos pais para honrar a dor desse pai ou dessa mãe. Entendi. E aí tem que olhar. Se você não quer que o seu filho passe por tudo que você passou, cure-se você Sim. disso. Eu li hoje mesmo uma frase bem bacana, né? Mais religiosa, mas eu acho que cabe aqui, que é sobre o legado, né? Você não precisa repassar o legado que foi passado a você para o próximo, né? Você pode melhorar isso. Você não precisa ser cíclico a ponto de fechar os olhos e falar, pô, porque os meus pais me deram isso para fazer? Falar, não, eu não concordo, eu vou quebrar esse ciclo e vou entregar Perfeito, melhor para a próxima geração, né? perfeito. E é um movimento dolorido, Sim, é trabalhoso sim, porque abrir mão dessa camada de proteção é deixar ir o agressor, é deixar ir embora aquela história, é crescer através dela, é fazer escolhas adultas. Mas antes de tudo, é aprender a se amar. Porque se você não se ama, você não vai fazer escolhas melhores. Porque é, você não merece. Então, a obesidade, ela também está denunciando que lá no fundo você concorda com tudo que fizeram com você. Porque você não assim. merece. Você não merece nada. Caramba, que forte, né? Se a gente for pensar por essa linha. Exatamente. E aí é uma forma de você também se resgatar. De falar, não, eu não dou mais o poder do que eu escolho, colocar dentro do meu corpo, o limite, o quanto eu vou comer, quem decide isso sou eu. Ou você não vai mais me agredir, porque eu vou usar a minha palavra para dizer não. E o que eu vejo também, falando por experiências minhas, assim, colocando aqui para você deixar de fazer algo e ser tipificado, falar, não, mas você não é assim, você bebia muito, você comia muito, você não é esse cara, o que aconteceu com você? E a evolução do próximo realmente é algo que impacta nas pessoas que não querem essa evolução ou que não têm a coragem de fazer essa evolução. E Sim, a gente vê esse movimento, como você falou, com uma pressão em cima, falar, ó, eu não evoluí. Como que essa pessoa está dizendo agora que não vai mais comer doce? Como assim exato, ela não vai mais comer açúcar? Se ela sempre comeu açúcar e sempre adorou. exato, Como assim você não gosta mais? Você mudou, alguém mudou sua cabeça. E não pode ser uma evolução, uma decisão da pessoa. exatamente. E é uma coisa assim, ah, você mudou, você tá diferente, que bom. Porque é na instabilidade que a gente cresce. A gente quer a segurança, e a segurança, na verdade, é a base, a autoconfiança de você saber quem você é, além de tudo aquilo que colocaram para você. Mas é na instabilidade que a gente cresce. Só que a gente tem uma ideia de instabilidade como algo caótico, como algo muito pesado. E instabilidade é movimento. É como chegar aqui e decidir que eu vou trocar de sala para fazer. A Exatamente. minha energia aquele dia era para aquela, mas hoje é nessa. E amanhã pode ser outra. Aham. E tá tudo bem, E- porque são frequências e a gente se afina com isso. Então, mais uma vez, é trabalhar essa questão do eu preciso agradar. Não tem que agradar ninguém. Quem não quiser que saia, porque é criança que aceita tudo, né? Exatamente. Se a sua escolha acaba influenciando outra pessoa negativamente, isso é um problema da pessoa que não É. quer. Mas você está fazendo uma escolha para você. E isso não quer dizer que você não ame a pessoa, que você não respeite, só quer dizer que Exatamente. você se ama mais. E tá tudo bem, é o correto. É o correto, mas Altruísmo não é o caminho que vai te levar para a evolução. mas as pessoas não gostam, porque é bonito passar por cima de você para Sim. salvar o outro, mas me diga, quem é que salva alguém se não se salva primeiro? É impossível. No Aquele avião, lance do avião. Eu não ia é? comentar isso É no agora. avião. Coloque primeiro em você a máscara e depois no do lado. Nem sei se eu ponho no do lado. Você sai gritando. Eu nem sei se eu vou ver o do lado. Entendi. Cada um cuida do seu. A gente chegou Exatamente. sozinho aqui, não chegou? Sim. E vai embora só, né? Então não adianta ficar querendo arrastar as pessoas, porque isso é uma falsa ilusão de que alguém vai fazer por nós. E outra coisa interessante é o que a gente escolhe para comer.
Eu acho que isso é um ponto bem importante, porque existe uma gama de informações e de opções hoje que vai nutrir um desejo e não o seu corpo, né? Exatamente. Diego, eu vou te falar que na época que eu tinha obesidade, eu comia 2 pratos de brigadeiro. Nossa, 2 pratos de brigadeiro. Com bolacha ou com paçoca. E eu não sentia que estava ok. Eu precisava de mais. Então eu entendia, por isso que eu falo que o processo começou com a minha jornada de cura. Por que é que eu preciso desse tanto? E o que é que eu estou buscando aqui? Então, quando você vai curando essas camadas, aquilo, seu corpo não pede mais. é meio que automático, né? Exato, porque esses alimentos, eles têm uma densidade vibracional muito pesada. E eles têm a mesma frequência de emoções pesadas, não resolvidas. Então não adianta eu chegar para alguém que está deprimido, o que que a gente fala? Está deprimido, a pessoa quer um sorvete, É, quer uma pizza. Não, ninguém chega com um prato de salada para quem está deprimido, não. que a pessoa joga na sua cara, né? Exatamente. É o que vai causar de emoção. Exato, é o conforto. E o que é neném? Então eu vejo gente muito neném ainda. O que que precisa? Ai, outra coisa que eu não gosto, que é eu vou começar aos poucos. Eu não tenho vontade de dar uma voadora em quem fala isso. Começar aos poucos não faz sentido algum. Quem começa aos poucos não começa. É. É uma forma da pessoa se Tá se tratar como uma enganando. criança também, né? Tá se enganando. E a pessoa sabe que eu acho isso, porque eu falo, tá se enganando. Mas tudo bem, é o seu tempo. Tá bom. Você vai ter o seu tempo e a vida vai te dar uma rasteira de novo. E aí você vai ter que escolher Ou por vai ou não mal. vai. É. Porque normalmente, para o corpo, quando a gente ultrapassa muito esses limites, a gente começa a cronificar algo. E aí, isso vira depois traz enfermidades, traz Isso. consequências mais sérias. E aí a gente não basta ter que lidar com a obesidade, ainda vai ter que lidar com as enfermidades geradas pela obesidade. Né? Diabetes, que é, cadê o prazer pela vida? Que aí sim, você pega uma pessoa diabética e você zera todo o prazer que ela tinha, você zerou aquilo porque ela não pode mais por uma questão de vida. Exato, mas elas comem. Por quê? Porque elas estão loucamente buscando esse prazer pela vida. Algo, porque aí eu busco o açúcar, né? O docinho, é o conforto. Então, assim, não é porque você não tem força de vontade, é a função que você está dando para aquele alimento. Da mesma forma que às vezes pessoas muito agressivas falam, eu quero comer muita carne. E é essa coisa mais Neandertal mesmo, né? Aham, viking. De trazer essa agressividade que provavelmente foi muito reprimida na infância. Você não podia se manifestar, você não podia ficar com raiva, não podia chorar. Sim, Então, tem pessoas, né, que são muito contidas, e aí quando explodem, elas botam fogo no prédio, porque elas não podiam se manifestar. E aí aquilo vai vai acumulando. acumulando, e aquilo vai inflando, e aí são pessoas que tendem a comer bastante. Normalmente no seu dia a dia, elas precisam ultrapassar sempre um pouco além, sempre um pouco além. Entendi. E o processo que, entrando mesmo no dia a dia, você atendeu uma pessoa que está com esse problema, foi identificado isso, esse processo do seu acompanhamento com a pessoa, como que ele funciona assim em termos? Lógico que é muito personalizado, isso é cada pessoa, a gente sabe Sim. disso, mas quais são os passos assim que as pessoas seguem? Vai, pô, eu tô com obesidade, identificou que é algo que eu tenho que trabalhar, quais que são os próximos passos? São leituras, são dinâmicas, são orações. O que que poderia ajudar essa pessoa nesse processo de iniciação, né? Porque a gente sabe que o primeiro passo, eu acredito que é o mais difícil, né? Você realmente decidir, a decisão tem que ser tomada. E Sim, tomar a decisão é o principal. A pessoa que fala, vou devagar, vou com calma, ela não tomou a decisão. exato. Agora que toma a decisão, fala a partir de agora, não é a partir de amanhã, hoje à noite vou comer a pizza e acabou. Não, Não, agora, é acabou, hoje. começou a contar, acabou. É Né? isso. É, como que funciona esse processo? Todo processo de obesidade começa na barriga da mãe. É a partir desse lugar que nasce o processo de cura. Como é que foi a gestação dessa mãe? Como foi o parto?
O que que ela viveu, como é que ela estava durante a tua gestação. Porque o feto, ele absorve tudo. E tudo que ele absorve e não foi digerido é um trauma. Ainda mais para quem ainda tem a consciência crescendo ali, numa coisa que está ainda para se desenvolver, né? Então a gente tem que olhar para a gestação, tem que olhar para o parto, tem que olhar para o pós-parto, os 3 primeiros meses de vida. Essa mãe ficou com depressão pós-parto? Como que ela tratou isso? Como ela lidou com isso? Ah, ela teve, pronto, tá acabado. Não, gente. Como é que ela lidou? Ela olhou, ela tratou? Como que ela passava isso pro bebê dela? Outra coisa importante, foi amamentado? Como é que era durante a amamentação? Crianças que tiveram pouco tempo de amamentação, a mãe às vezes desenvolve mastite e outras questões, a maioria desenvolvem obesidade depois. Caramba. E então, dentro desse processo, é importantíssimo a pessoa ter esse contato e ter essas conversas com a mãe. E aí a gente vai trabalhar uma outra área se ela não tem também. Então, ela já vai Exatamente. ter que começar um exercício de conseguir ter uma conversa para entendimento, de algumas coisas que ela não vai conseguir lembrar. Ela vai Exato. precisar. E ela vai contar com a ajuda da mãe, ser sincera em falar o sentimento que ela tinha. Tem mães que não contam tudo, mas dá Sim, pra faz gente sentido. descobrir. É. Ah, entendi. Legal. Dá pra descobrir porque o campo conta. E às vezes outra coisa que é muito importante é, você era um gêmeo nessa gestação? Só sobreviveu você? Você, tudo isso é importante, porque aquela coisa de, às vezes uma criança que ela come até vomitar, ela come por 2, Que ela internalizou aquela exato, necessidade do. do outro. Ela precisa honrar aquela vida que não veio. Nossa, e isso desde a infância. Então ele já tá como se fosse um setup inicial que já veio com ele, já. Exato. E toda vida pede reconhecimento. Toda vida no nosso clã familiar pede reconhecimento. Precisa desse pertencimento. Até para a gente ir para o nosso lugar. Né? Até para a gente ir para o nosso lugar. Eu sou o primeiro filho, eu sou o segundo filho. Para você saber qual que é a sua função no sistema. Isso é muito importante. E depois que a gente passa pela infância, a gente vai olhar para traumas, possíveis abusos. Como que era a sua relação com a comida na infância? Tinha que comer tudo? Não podia jogar fora, Sim, né? biotônico Fontoura tinha que tomar antes de Exato. comer para não comer tudo. Tem que comer até explodir. Criança saudável era criança gorda, É, exatamente. né? Verdade. Era criança bem cheinha, cheia de dobrinha. Aí a criança que estava magrinha, mas estava ok no peso, essa criança está doente. Essa criança está doente. E isso foi, inclusive, um dos fatores que eu desenvolvi obesidade também. Não foi o principal, porque eu tinha as minhas questões. Não vou diminuir, não. Aham. Mas eu era muito magra quando era criança e as pessoas falavam pra minha mãe, coitada: você não dá comida pra essa menina tá É, tem raquítica. que comer verdura, tem que comer carne, tem que comer batata, E começa aquelas eu não dietas. gostava de comer. Era perda de tempo, quero brincar. Uhum. E a criança precisa de muito pouco, né? É um estômagozinho desse tamanho, não, mas a gente tem que explodir. Tem que explodir, tem que ensinar já desde cedo a ultrapassar os seus limites, né? Sim. E aí, depois que a gente olha para os traumas, a gente vai trazendo, buscando essas associações com os tipos de alimentos de acordo com os processos emocionais. Então, quando você está cansado, o que você faz? Eu como. Quando você está triste, o que você faz? Eu como. Quando você está feliz, o que você Isso. faz? Eu como. Entendi. Quando você está É. angustiado, o que você A faz? Eu como. fuga para problemas é a comida. É a Qualquer comida. problema é a comida. E porque é um vício aceito. É muito aceito pela sociedade. Você parar um pouquinho e falar, não, eu tô aqui, se você estiver no trabalho, se você simplesmente para tudo e dá um tempo, as pessoas vão falar, ó, vagabundo, Tá fazendo tá hora. fazendo nada, tá dormindo. Agora, se você for e abrir um pacote, tá comendo. Aí tudo bem. Tudo bem, aí Tudo bem. pode. Então, são pequenos comportamentos no nosso dia a dia que incentivam esse processo, mas isso também não pode nos amoletar, porque é a sociedade. E aí a Sim. culpa é da A gente precisa sociedade. ter a consciência que a sociedade faz esse movimento, mas a gente Exato. não pode se amparar nele para poder fazer as coisas erradas, né? Perfeito. E agora é com você. Você vai, só para pertencer, você vai querer seguir a sociedade? Vamos crescer. Vamos Exatamente. crescer, né? E aí, baseado nisso,
nas consultas, nós vamos elaborando exercícios diários, de acordo com a comida, propondo situações diferentes na hora do alimentar, observar, se permitir parar para comer, degustar. É uma série de exercícios, assim, e cada semana vai trazendo, a pessoa vai trazendo o que ela sentiu, o que a comida trouxe para ela, que percepções a respeito daquilo, e aí, baseado nisso, a gente vai evoluindo. Legal, legal. Às vezes até encontra em uma das refeições um momento de reflexão. Que foi um hábito que eu pessoalmente peguei quando eu mudei muito a minha alimentação, foi tomar um café da manhã bem calmo. Então isso exigiu acordar mais cedo, treinar mais cedo para Sim, conseguir tomar meu café da manhã calmamente. E isso é um sim, hábito que eu tenho já há 3 anos. Então eu maravilhoso. digo que a melhor refeição que eu faço no dia é a hora do café da manhã, porque eu consigo degustar, eu consigo fazer o café, pegar o café para tomar. A gente que gosta muito de café, Amo aquele café. café feito na hora, aquele cheirinho subindo, é Bom, uma delícia. Então, ela pode acabar ressignificando um momento de interação, às vezes, com a família, no momento da refeição, né? E também é um momento de prazer, mas sem ter aquela quantidade, mas sim só o qualidade. fato, exatamente, só o fato da qualidade. Isso você também introduz para ela tentar criar essa conexão com a comida de prazer, mas qualidade no que ela está fazendo, e não aquele prazer que é vício, que a gente sabe que é algo que vai que vai afetar o corpo dela. Perfeito. A relação com a qualidade tem uma ligação direta com o amor próprio. Quanto mais você se ama, quanto mais você se conhece, quanto mais você ouve o seu corpo, melhor você percebe o que te faz bem ou não. E a gente vê isso muito com refrigerante, Nossa, sim. né? A gente vê muito isso com refrigerante. Ah, eu não tomo muito refrigerante, mas aí quando eu tô lá numa pizza, uma feijoada, enfim, um lanche, eu acabo pedindo porque tá todo mundo tomando. Não tem outra coisa pra tomar. Ué, não toma nada. É. Vai morrer? Ah, mas eu não consigo. Esse eu não Eu não consigo consigo. Eu comer tenho sem vontade bebida. de dar uma voadora, que eu adoro dar voadora. Não que eu saiba, mas eu Uhum. imagino a voadora. Mas eu não Eu consigo falo, é a crença mas mais limitante que existe. Cristo sabe que faz mal. Não, faz muito mal. Ah, mas a gente toma, né? Toma porque você não se ama. Infeliz. Porque eu falo, infeliz. Porque o dia que você tiver coragem, porque você precisa ter coragem. Sim, Precisa ter coragem precisa. pra bancar. Ah, você é muito radical. Exatamente. E isso É, a gente escuta. Eu sou um cara que não toma refrigerante, mas porque eu não também gosto. não Eu não tomo. gosto. Eu não tenho prazer em tomar. E realmente, se você tá num ambiente, uma festinha de criança, alguma coisa, você fala, como assim você não toma? Eu falo, Toma não água. tomo. Tem água, água com gás. Você quer É. quer gás? Você me dá água com gás que eu tomo. E você vai ficando cada vez mais chato, porque você não consegue pegar nada sem olhar o rótulo, né? O inferno. Exata- Esses dias Exatamente. eu fui tomar uma água com gás que tava lá na geladeira. Eu falei, deixa eu ver se essa água aqui foi gaseificada artificialmente. Quando eu li no rótulo, tava lá. Porque tava Morria de água fome. com gás natural, só que lá nas entrelinhas tava gaseificada naturalmente. Joga fora isso, que eu não quero na minha casa. Caramba, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado. Ah, mas pra que isso não muda nada. Não Não, muda. eu não tenho mais enxaqueca desde que eu tomei essas decisões em relação ao meu corpo, em relação a prevenções, porque esse olhar também é uma prevenção, porque a forma como você vive é você escolhendo como você quer morrer. Como é que você vai Exatamente. partir? Perfeito. É exatamente Eu acho que isso. a gente tem, em toda a família, a gente tem exemplos de passagens, né, de mortes ou fins de vida. Como é que essa pessoa está no fim da vida? Ela está sofrendo. Isso está refletindo as não escolhas, que são as escolhas inconscientes dela ao longo da vida, de como ela se negligenciou, do quanto ela não deu valor porque era necessário, do quanto ela não Sim. se preparou para o envelhecimento, porque ele é parte do processo Sim. de autoconhecimento. Mas, então, isso é muito importante. Não fale não agora, você vai ter que falar não. Eu Exatamente. quero morrer comendo, mas comendo bem. Exatamente. O que a gente não muda, a gente escolhe. É, Eu acho que é a frase que define bastante. Então, se você não mudou, você está escolhendo ser desse jeito. Não é que perfeito. você não tem escolha, não. Você não mudar já é a sua escolha. Então, isso é um impacto muito grande. E você vê como é tanto campo para falar sobre isso, Muito, né? é É muito, porque é muito muito.
é personalizado, são detalhes de cada pessoa, uns com salgado, doces. É, A parte de bebidas, como você falou, refrigerante, mas bebidas alcoólicas entraria nesse tipo também, entraria também, em distúrbios também. porque é um vício. Exatamente, Né? E exatamente. todo vício é uma falta, algo, você tá tentando preencher aquele vazio com algo que não foi oferecido para você. Você não se sentiu nutrido. Às vezes até a mãe ofereceu, mas a tua personalidade, a tua história, aquilo que você traz, espera receber de um jeito específico. Então, Entendi. nem tudo, gente, é a mãe, né? Isso É que isso que eu fique ia muito falar, coitado da claro. mãe. Né? Eu falo, brinco muito com meu filho, eu falo, você vai fazer terapia, mas não porque eu te negligenciei, por outras coisas. Você pode reclamar de mim, tá tudo certo, mas negligência não. Então, Aham. isso é tão importante a gente entender que aquilo que a gente fala, a forma como a gente conduz, a forma como a gente entrega os filhos para a vida e aquilo que a gente mostra. Hoje eu tô tranquila, falei esses dias, meu filho estava fazendo um intercâmbio em julho e meu marido tá falando com ele no telefone e ele não respondeu, aí meu marido ainda falou: "Por que você não respondeu?" Ele falou: "Calma, pai, tô mastigando, tô comendo uma maçã." Aí a gente se olhou e falou: Nossa, fizeram um trabalho. "O moleque tá lá do outro lado do mundo e assim, ele escolheu uma maçã, mas ele vê isso em casa. Exatamente. Ele vê, eu pego no pé, você tem que se amar. Você Mas precisa às vezes a cuidar do seu gente corpo." vê isso também no, na família, né? A mãe falando, não, mas você precisa comer mais verdura. E E não ela come. comendo É, tudo errado, entendeu? Não, exato. você precisa cuidar da saúde, sendo fumante. Ou bebendo bebida alcoólica todos os dias. A gente vê muito acontecer. Fala, não, você tem que se cuidar, tal. Fala a pessoa que nada se cuida, não Não. demonstra isso. Então você não passa. Aí entra o legado, eu acho também, né? O que que você está passando para a próxima geração? Qual que é o estilo de Exatamente. vida que você está imprimindo? Você não precisa resgatar o que veio. Não, Você pode ressignificar, né? e criança aprende por observação. Você pode Total, não dar açúcar para ela, mas você se entope de açúcar, pode esperar que dali uns aninhos ela vai comer, com só certeza. para pertencer, só para te honrar. Então não cura aquilo que você precisa curar agora, que seu filho vai esfregar na sua cara depois. Exatamente. Aquela frase de, eu mereço um chocolate porque hoje o dia foi bem. Por quê? Você tá agredindo o seu. Você merece agredir o seu corpo depois de trabalhar E arduamente? nem chocolate, né? A gente sabe que assim, a compulsão, ela não quer um bom chocolate. Não, ela quer. Ela quer o açúcar, Exatamente. ela quer aquele cremoso, ela quer o leitoso, ela quer o leite da mãe, Ah, sim, entendi. entendeu? Exato. A massa, né? Tem pessoas que falam, eu não tenho compulsão com doce, tenho compulsão com massa. Eu quero aquela sensação de segurança. Então, normalmente, crianças que cresceram tendo que resolver suas coisas sozinhas, ficavam muito sozinhas com seus problemas, tinham que mostrar uma força que às vezes ela não recebia essa força porque a mãe estava desequilibrada emocionalmente, ou o pai estava trabalhando muito e estava ausente. Isso traz, assim, um rastro de traumas, sem precisar fazer grandes coisas. Aquilo que você não curou em você vira uma tragédia para o seu filho. Nossa, Então é olha o muito impacto. peculiar cada história, a forma como cada um ressignifica isso. Essa necessidade de amparo vem nessa coisa de precisar esse abraço que sustenta, que traz segurança. É puxado. É um tema bem aberto, né? A gente até estourou um pouquinho o tempo, pessoal, mas é tanta coisa interessante para a gente falar, mas a gente conseguiu mapear um pouco para as pessoas entenderem as principais causas ali, como que é feito o trabalho de acompanhamento e tudo mais, né? Sim, Eu acho que foi bem explicativo, Angélica, você conseguiu introduzir mesmo o tema de uma forma clara para a que gente poder bom. entender tudo que tange isso, né? Que é algo muito sério. E não só uma pessoa que talvez esteja com obesidade mórbida, não, isso é um processo evolutivo que ela pode causar vários problemas no futuro. É como Sim, você quer envelhecer, como você quer finalizar a sua vida, né? exatamente. Você ter autonomia quando você fica mais velho. Então, você negligenciar esse processo realmente você não ter autonomia no final da vida. É você Sim, depender de terceiros. Imagina. Isso é um final bem complexo de super, terminar, super. né? Mas
encerramos aqui esse Encerramos papo, aqui. mas fica aberto também no YouTube se quiser comentar, para tirar dúvida, algum comentário ou algum ponto aqui que a gente conversou, acho super plausível também. A É, Angélica nas redes sociais, ela é bem ativa também, então ela pode comentar algumas caixinhas ali nos stories, ser mais específica em algum ponto, né? A gente mapeou um pouco do que é, mas é muito mais complexo. A gente sabe que são muito, muitas variáveis, cada muito. pessoa é uma pessoa, cada ser humano é um ser humano. É um Então, universo particular, um né. universo particular. Isso mesmo. Obrigado, Eu viu, que Angélica? agradeço, obrigada e até o Isso próximo. aí, obrigado.